Hey Campers, tudo bem? Aqui é o Ralph, diretor de marketing de conteúdo da The Camp. Como prometido, eu vou falar para vocês hoje como é que eu destravei o meu ouvido. Bom, se você não sabe, hoje estamos em dezembro de 2016, eu tenho 34 anos. Quando eu tinha aproximadamente 14, 15, 16, eu fui para os Estados Unidos, fiquei na Flórida por 6 anos. O que aconteceu? Nos Estados Unidos, acho que no primeiro mês ali eu consegui ingressar na high school, que é o nosso ensino superior aqui, né? E eu sou de Belém do Pará, e lá em Belém, quando eu fui para os Estados Unidos, eu já era avançado. Sinceramente, eu não me lembro qual escola que eu cursei. Eu comecei com a Pink and Blue Freedom, depois eu não me lembro se eu fiz um pouco de Fisk, e eu fiz, acho que era Centro Cultural Brasil Estados Unidos, se eu não me engano. Eu acho que é isso, na verdade, CCBEL. E eu era avançado 1, depois eu passei para o avançado 2. Bom, a verdade é que o avançado aqui não chega a ser um avançado lá. Chega a ser talvez um intermediário ali, né? Lógico que ajuda, com certeza. Se eu não tivesse o avançado, eu ia penar muito mais. Mas o baque que eu tive quando eu cheguei lá, nos primeiros 3 meses foi bem difícil, né? Eu tive o privilégio de entrar na high school, então eu escutava inglês o dia inteiro, toda hora. Sempre gostei muito de música. Pra você ter uma ideia, nos 3 primeiros meses, eu lembro até hoje, eu comprei 30 CDs lá nos Estados Unidos, na época que o CD, né, o pessoal comprava CD. Eu gostava demais, eu pegava o encarte, ficava olhando, lendo junto, cantando. Também eu acho que isso me ajudou bastante. Bom, qual foi minha dificuldade em ouvir? Eu ia para aula de biologia, aula de ciência, aula de história dos Estados Unidos, história do mundo. Eu entendia alguma coisa, logicamente, eu conseguia falar alguma coisa, estava bem tímido no início, nos 3 primeiros meses ali eu fiquei bem na minha, entendeu? Mas eu me lembro de algo muito interessante. Eu escutava blocos de som e eu não conseguia muito diferenciar muita coisa. Então, por exemplo, o professor estava falando sobre, sei lá, mitocôndrias. Eu escutava um bloco assim, entendeu? Era como se eu não conseguisse quebrar as palavras em pedaços. Né? Na aula de história, o professor estava falando então, de vez em quando eu pegava alguma coisa. O que eu percebi? Que depois de tanto escutar e tentar realmente, né, ter o meu listening aprimorado ali de forma assim intencional, eu comecei a ver palavras pulando, melhor do que ouvir, né? Palavras pulando assim nesse englomerado de palavras. Então, por exemplo, o professor estava falando, eu conseguia tirar uma palavra. Por exemplo, sei lá, o professor estava falando independence, opa, eu escutava Independence. Mas o que era mais interessante é que eu comecei a diferenciar ou a distinguir, né, reconhecer palavras ou sons que eu não sabia exatamente o significado. Olha que interessante. Então, por exemplo, eu tive aula, por exemplo, de música, ok? Na high school. Vamos, um exemplo aqui, o professor falava a palavra, vamos supor, capo. Para quem não sabe, é aquela pestanazinha que a gente coloca no braço do violão. Então vamos supor que a frase soaria capo, entendeu? Então eu não sabia o que era capo, mas eu conseguia escutar. Qual foi, depois o que aconteceu? Depois que eu pegava capo, eu pegava um lápis, literalmente, e eu tentava escrever. E olha que interessante, quando foi destravando o ouvido, a gramática, a fonética, a pronúncia, a escrita, vem meio que tudo junto. De tanto escutar o capo, olha que interessante, eu consegui escrever a palavra capo. Então eu pergunto para você, como é que você escreveria a palavra capo em inglês? Em português ficaria algo como Q-U-E-I, né? Fica K-P-O, ou P-U, sei lá, capo, concorda? Em inglês é C-A-P-O, C-A-P-O, capo. Então eu consegui escrever.
E aí eu procurava no dicionário, chegava em casa, procurava mesmo, tá? Então, você pode ver que são etapas. Primeiro soa como um blá 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 blá, depois você começa a distinguir algumas palavras. Não é mágico, não é de uma hora para outra. E aí, depois disso, eu lembro que todo dia eram 2, depois foram 6, depois foram 8, depois foram 12 palavras. Literalmente. Eu lembro, por exemplo, que eu estava numa aula, acabei de lembrar agora, e eu ouvi a palavra shove. Eu não sei se eu ouvi o professor, foi os alunos falando shove em algum contexto, e eu me lembro que eu estava andando no corredor, eu cheguei para uma menina que era minha amiga, eu falei para ela, o que é shove? What does it mean? Shove. Aí ela me explicou, que é tipo enfiar, quando você pega os livros e enfia na mochila, você shove the books. Né? Enfim, tem muitos exemplos. Então qual é o meu conselho para você? O meu conselho, se você tem dificuldade com listening, é o seguinte, é um só, ok? Ouça, né? Seja imergido no mundo do inglês, no que se diz respeito ao listening, o máximo que você puder. Então escute muita música, todos os estilos de música, no carro, em casa, em qualquer lugar, mas não só por curtir. Eu tô escutando meu Coldplay, eu tô curtindo. Não, tente realmente pescar o que o cara tá falando ali. Tem tipo de música que é mais difícil, tem tipo de música que é mais fácil. Uma dica rápida, eu sugiro para você um cara chamado Nat King Cole, que é fantástico, e ele tem, na minha opinião, a melhor pronúncia, a melhor dicção que eu já ouvi na minha vida na música. Então você escuta cada palavra que ele está falando, é impressionante. Então, música. Podcast, para quem não sabe, procura no Google lá o que é podcast. A gente vai estar falando também disso num próximo vídeo. São arquivos de áudio que você pode escutar sobre milhões de assuntos em inglês, religião, política, como fazer hambúrguer, técnicas de venda, qualquer coisa, mas faça isso em inglês, ok? É difícil no início? Com certeza, mas depois melhora. Para você que vai na igreja, começa a escutar sermões, pregações, tem muita coisa também no YouTube. Que mais? Filmes com certeza, seriados com certeza, e para você que tem mais aí uma familiaridade com tecnologia, pega o teu celular, cara, de repente coloca o fone, liga ali um rádio, baixa um aplicativo de rádio, deve ter 300 aplicativos de rádio, escuta as rádios americanas, né, e os caras falando, enfim. É difícil no início, mas depois de um tempo, acredite, vai começar a ficar mais claro, tá bom? Essa é a minha dica de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe os comentários aqui. Bye, bye!